Bom dia, expressionauta. Tudo bom? Sou Carlos Krebs e começa aqui o Duplo Expresso desta quinta-feira, 4 de abril de 2019. Este é o seu programa diário de informação, com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais, de segunda a sexta, às 6 da manhã. E aos domingos, retornamos ao horário das 16 horas. Neste final de semana, inclusive, provavelmente teremos a presença de Luiz Moreira. Bom dia, expressionauta. Para assistir ao Duplo Expresso, dê preferência por embarcar na plataforma duploexpresso.com. Hoje, 4 de abril, não posso deixar de fazer uma referência e uma reverência aos 200 anos do Esporte Clube Internacional. 110 anos de fundação, 50 anos do Estádio Beira-Rio e 40 anos sem título nacional. Falo direto da cidade de Pelotas e junto comigo está Rômulus Maia, que fala de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para quem nos acompanha nessa quinta-feira, 4 de abril de 2019. Você não presta, Carlos Krebs. Você acabou de alienar do programa metade do Rio Grande do Sul. Isso não se faz porque tem muitos personagens. Mas foi a menor metade. É a metade menor, né? Pois é, não faça isso, Carlos Krebs. A gente aqui precisando fortalecer e passar a mensagem de você alienando um contingente que, ademais, já veste vermelho, né? Então já está meio caminho andado. Não faça isso, Carlos Krebs. Não provoque. Provocação barata. Mas, pessoal, hoje, como você aí, expressionauta do outro lado, sabe, é a quinta-feira da geopolítica. Já receberemos Legiane Birran, que vai falar sobre a visita de Bolsonaro à Palestina, que ele qualifica como desastrosa, não poderia ser diferente. Na sequência, vamos ter o Eduardo Jorge Vior, que, adivinhem, também vai falar da viagem do Bolsonaro a Israel. E, na sequência, o embaixador Samuel Pedro Guimarães, que vai falar de diversos temas, né, da atualidade, no Brasil, no mundo, mas também vai falar do quê? Da viagem do Bolsonaro a Israel. Então, é um tema que despertou a atenção dos nossos comentaristas, todos eles com perspectivas diferentes, mas convergentes para o caráter nefasto dessa viagem, um saldo péssimo para o Brasil, para a sua imagem, para as relações internacionais, para o posicionamento geopolítico, até do ponto de vista estratégico, e aí já não é bem deles, mas do que o Piero Leiner conversou com a gente aqui na terça-feira, de uma coisa esquisita, de que pode ser que estejam plantando as sementes para fazer um atentado false flag, de falsa bandeira, e imputar isso a grupos terroristas, entre aspas, do Oriente Médio, enfim, para tentar vincular isso de alguma forma à esquerda. A gente viu ontem subirem uma hashtag, como é que é? Jamais votei no Haddad. Fizeram subir essa hashtag à direita e a esquerda gostou, usou também, junto essa hashtag para tentar ajudar, né, nessa vinculação da esquerda a um grupo de resistência, um partido político na Palestina, mas de qualquer forma que os Estados Unidos, Israel, etc., esses todos que seguem, que orbitam o império na esfera geopolítica, classificam como terrorista. E esse pessoal aí tenta há muito tempo pintar essa vinculação da esquerda com esses grupos do Oriente Médio, Hezbollah também, que é do Líbano, né? Tentam fazer isso. A gente viu, inclusive, na terça-feira, o Piero Leiner mandou aquele vídeo do Mourão em que ele faz alusão a isso. Diversos artigos daqueles ideólogos loucões, surtados, da extrema-direita do Exército, que escrevem no Defesa.net, já tentavam fazer essa vinculação entre grupos do Oriente Médio. O vídeo do Mourão, inclusive, Romulus, é um vídeo de 2015, ainda no governo Dilma, né? Veja como isso aí está sendo semeado há muito tempo. Há muito tempo. Piero alerta para isso há anos. Desde que eu conheço ele já fala disso aí, o Carlos. Ele tem estado de olho. Então, de fato, é algo que vem sendo semeado, reforçado. PCC, FARC, Hezbollah, Hamas, Tríplice Fronteira, terrorismo, MST, enfim. Há muito tempo eles vão ter guerra híbrida, a China, a Rússia e tal. Há muito tempo eles vêm tentando consolidar essa narrativa. Perdão. E a gente não pode ajudar. Pelo contrário, nosso esforço, o Carlos, é tentar dissuadir e desmoralizar antes que ele seja realizado esse plano de false flag, de um atentado falsa bandeira no Brasil.
Então você veja que o próprio Flávio Bolsonaro, que era quem tinha escrito lá um tweet dizendo espero que o Hamas se exploda, quero que o Hamas se exploda, ele apagou o tweet depois, eu acho que justamente porque ele temeu que uma vez havendo um atentado false flag ele pudesse ser responsabilizado em alguma medida pela provocação, então ele não quer ter esse ônus. Eu acho importante que a gente fique ligado, mas é aquilo, Carlos, a gente continua reagindo à pauta do bolsonarismo. Inclusive, a gente está conversando com o York aqui antes de entrar no ar, isso, que a esquerda continua reagindo a qualquer coisa que o clã solte, né, de uma forma reativa, sem pensar a flor da pele, né, na primeira reação, que é o que eles querem, eles soltam esperando aquela reação. Então, estamos muito mal das pernas para variar com essa liderança que a gente tem e também, em alguma medida, com esse pessoal aí que capitaneia ou coordena a reação da militância. Eu não sei bem como funciona isso. Eu sei que tem um pessoal profissionalizado da militância digital que recebe, inclusive, para isso. Conheci alguns, estou falando com conhecimento de causa. Inclusive, já agradeci porque foram importantes, né? Me ajudaram muito no início com a divulgação de artigos que eu escrevi, publicava lá no GGN em 2016, não tem nada demais, o local de crédito da pessoa unir o útil ao agradável e viver da sua paixão, que é a militância política, e ser remunerado por isso. Mas é necessária a transparência e há sim uma militância paga que coordena, faz essas campanhas de subir hashtag, tal, divulgar link, divulgar não sei o quê. E eu só fiquei chateado porque esse pessoal que me conhecia muito lá desde o início 2016 ajudou a divulgar aqueles ataques ao Duplo Expresso, a minha pessoa, a pessoa do Wellington. Então, assim, de repente a remuneração ela passa por cima do conhecimento que a pessoa tem da realidade. Aí já é problemático. Mas, de qualquer forma, né, então, esse pessoal aí que coordena essas reações da militância que não são espontâneas, portanto, tem algum nível de coordenação, atenção, não vamos ajudar o outro lado, né? Por favor, né? Menos reatividade à flor da pele. E para ajudar a gente a refletir, parar de reagir de uma forma que nem um cachorrinho lá do qual era o cientista russo, meu Deus, do reflexo? Pavlov. Exatamente, Pavlov, com reflexo pavloviano. Temos aí Lejane Mirhan, que já chegou para conversar com a gente, e falar da viagem do Bolsonaro à Palestina. Bom dia, Lejane Mirhan. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Carlos Krebs, amigos, espectadores expressonautas, como vocês chamam, né? Bom, nosso tempo é curto. Nós acabamos, semana passada, concluindo o comentário sobre um assunto complexo, que é a filosofia árabe, mas como não temos tempo para as duas coisas, eu só vou rememorar um pequeno fato importante para ser registrado, mas quero comunicar também que concluí um artigo muito difícil, né, para a gente tentar sistematizar do pensamento de Khaldun. Então, eu mando ainda hoje, com as 7 imagens que eu tinha selecionado, e aí o Carlos Krebs faz a edição e coloca no... E aí é uma efeméride que eu quero mencionar de Khaldun, né? 1402, ele tinha 70 anos, e para aquele período, nenhum grande pensador escrevia sua autobiografia. Então, ele foi o primeiro que escreveu praticamente um livro sobre sua história. E ao final da vida, faltando, portanto, 4 anos para falecer, ele morre em 1406 com 74 anos, aconteceu um dos episódios mais famosos. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver quanto que vem de informações sobre o tema, né? Ele, já bem velhinho, ele passa um período com a família na cidade de Damasco. Damasco, naquele momento, estava sendo ocupado por uma figura que no Ocidente nós conhecemos como Tamerlão, mas o nome dele é Timur Lenk, é descendente lá dos mongóis Gengis Khan e era conhecido como o maior guerreiro da terra. Era um sanguinário, onde ele passava, destruía tudo, etc. Mas Tamerlão ficou sabendo que o maior pensador, o maior filósofo da terra, conhecido pelo menos, né, estava na cidade de Damasco e manda chamar Khaldun na sua corte. E oferece a Khaldun nada mais, nada menos de que para que ele fosse o consultor do império, consultor do maior guerreiro, do maior mandante, né? Os historiadores que tratam disso retratam essa passagem como o maior guerreiro
frente ao maior filósofo da história naquele momento, né? E aí o Khaldun sabe que isso era uma questão de tempo, ele seria trucidado como todos os outros, que a grande maioria foi, né? Mas aí ele dá um golpe no Tamerlão e diz assim, olha, eu não sou ninguém sem meus livros, sem a minha biblioteca. E eles estão todos no Cairo, no Egito. Eu preciso, então, para mudar definitivo para cá, trabalhar com você, eu preciso dos meus livros. O Tamerlão acreditou, falou, não tem problema. Mandou dar um salvo-conduto, ele saiu triunfante de Damasco e nunca mais voltou. Salvou a sua vida. Bom, era esse episódio. Eu quero aqui falar sobre... Eu não quero falar sobre platitudes, né? O senso comum. E a gente vê comentários aí, o que ele foi fazer em Israel. Mas mais do que isso, é muito comum, eu mesmo já disse algumas vezes, eu estou envergonhado de ser brasileiro nesse momento. Eu não fiquei envergonhado na época do Collor, que foi uma barbaridade. Não fiquei envergonhado aos 8 anos do Fernando Henrique, que foi uma barbaridade. Mas hoje é impressionante a coisa. Mas isso é platitude dizer que estamos envergonhados. E estamos mesmo. Nós temos que ir fundo no significado da visita, né? A repercussão internacional, a repercussão nacional, o significado, as consequências, e isso, como nós também sempre procuramos desenvolver uma visão marxista da interpretação da história, quero aqui trazer, vamos dizer, humildemente a minha opinião. Rômulo, Carlos podem a qualquer momento me questionar, né? Mas eu quero aqui fazer um pequeno roteiro para discutir o assunto. Não dá para entrar direto no significado. É preciso rememorar um tema que nós tratamos aqui e será capítulo do meu próximo livro sobre geopolítica, o sionismo cristão. Alguns chamam de sionismo evangélico. Eu não uso esse termo, não é isso. Não são só evangélicos que são cristãos sionistas, né? Um pouco da história disso. Primeiro, a definição. O que é sionismo cristão? Olha, mas sionismo não é uma coisa do judaísmo. Sionismo, recapitulando, é um movimento político dentro do judaísmo que entende que a Palestina pertence historicamente aos judeus e a eles tem que ser devolvido. Um movimento político, não é um movimento religioso. E para isso fizeram alianças com o imperialismo inglês para que isso se materializasse. E conseguiram. Não é isso? Então, nós associamos sionismo com o movimento político, com o imperialismo e com o colonialismo. Não é? Bom, os cristãos, os fundamentalistas, eles entendem, baseado em profecias que estão contidas na Bíblia, eu não achei isso em lugar nenhum. Claro que eu não sou um exegeta, um expert em Bíblia, sou um leitor, né? Mas eles dizem que a vinda de Jesus, a segunda vinda, ela acontecerá quando os judeus, de fato, controlarem toda a Palestina e especialmente Jerusalém. Bom, para isso, esse movimento sionista, que deita raízes no meados do século XIX, antes de Theodor Herzl, né, e Jabotinsky teorizarem sobre o sionismo. Claro que eles não usavam o termo sionismo, mas eles eram cristãos que tinham esta concepção. É uma doutrina, né? É claro que hoje, no mundo, quem mais defende isso de forma enraizada são os evangélicos neopentecostais. Também aqui não confundirmos com os evangélicos, os protestantes tradicionais, né? Nós conhecemos aquele cisma da igreja católica tradicional, que começa no século XVI, 1515, 16, 17, com Lutero, Calvino e Henrique VIII, e outros são as igrejas tradicionais, calvinismo, luteranismo, batismo, presbiterianismo, metodismo, né, e o anglicanismo. Essas 6 são as tradicionais. Depois disso vieram os pentecostais mais modernos, né, Assembleia de Deus, Quadrangular, etc., e depois os neopentecostais.
né? São aqueles que nós conhecemos bem, não preciso citar muitos nomes, mas são os famosos vendilhões de templo, né? Nos Estados Unidos, o principal nome dessa corrente é, vocês já ouviram falar, Pat Robertson, né? Que muitos autores chamam de televangelista, aqueles que ficaram milionários usando há 30, 40 anos passados o instrumento, o advento da televisão para a propagação das suas ideias neopentecostais, né? Bom, mas o primeiro sionista mais famoso cristão, também aqui nós já tratamos dele, Arthur James Balfour, né? Famoso pela sua declaração, triste declaração, não é? Que entrou para a história como Declaração Balfour, né? Novembro de 1917, fez aí, há 2 anos, fez 100 anos, né? O que dizia a declaração? Ele manda uma carta em nome de Sua Majestade, na época era Jorge VI, né? Ele manda uma carta para o Barão de Rothschild, né? Quem é esse cara? Era o líder e o maior financiador do movimento sionista internacional, já forte no começo do século XX. Líder da comunidade, ele manda uma carta para esse cara e fala assim: olha, em nome de Sua Majestade, nós vamos edificar um lar nacional para os judeus na Palestina, né? Então, essa é a Declaração Balfour. Ele era sionista cristão, o mais famoso. Nos Estados Unidos, o mais famoso governa os Estados Unidos hoje, né? Donald Trump. E no Brasil, também já falamos isso, eram 2 deputados, né, federais de extrema-direita, um ainda é deputado, chamado Marcos Feliciano, o outro era deputado, virou presidente da República, chamado Jair Messias Bolsonaro. Eu não tenho confirmação, mas dizem que o Messias não é original. Ele introduziu no nome para dizer que ele é o Messias, né? Essa corrente, essa doutrina dentro do cristianismo, parte do princípio que o cristianismo se apostatou, né? Vem do termo apostasia, de negação dos fundamentos de alguma crença, de algum pensamento, no caso religioso, né? No Islã tem uma corrente também que chama de apóstata, e é o crime mais violento, é você negar a sua religião de origem. Isso dentro do islamismo é uma coisa bastante séria. Bom, nós então temos que ir bastante para adiantado, porque o tempo é curto, né, do formato que nós conseguimos hoje. Bom, é preciso dizer uma segunda coisa do sionismo cristão. Eles têm que fazer e estão empenhados em fazer de tudo para ajudar os judeus sionistas a se manterem em Jerusalém e em toda a Palestina, né? Bom, mas dentro disso há um projeto que os sionistas cristãos entraram de cabeça e estão arrecadando milhões de dólares em todo o mundo, que é a reconstrução do Templo de Salomão. Eu quero aqui falar alguma coisa que pode deixar insatisfeito, peço desculpas aos que creem a Bíblia de forma absolutamente literal. Não existiu o Templo de Salomão, não existiu Abraão, não existiu Moisés, não existiu Davi, não existiu Noé, etc, etc. São figuras míticas, são figuras lendárias, bíblicas, criado, né, segundo essa autora que eu gosto muito, Karen Armstrong, terminei de ler o livro dela semana passada, A Bíblia é uma Biografia, é fantástico, né? Segundo ela e outros estudiosos, na Bíblia foi escrito por 4 pessoas por volta de 200, 300, no máximo 400 a.C., né? E ela remonta a fatos até de 2.000, 1.500 anos antes de Cristo. Bom, mas não vamos entrar nessa polêmica também, não é? Eles, então, planejam a reconstrução. Vocês viram a foto do Bolsonaro com Netanyahu e vários judeus que eles usam, aqueles que usam kippá, né, o tempo todo, ou solidel, como alguns chamam, né, na cabeça? Esses são os mais ortodoxos, né? Não precisa usar trancinha para saber que o cara é ortodoxo, é usar o kippá o tempo todo, né? Vocês viram a foto em frente a uma maquete do Templo de Salomão.
Aliás, em São Paulo, aqui o Edir Macedo inaugurou um templo de Salomão em escala menor, né? Fica lá, não sei que região de São Paulo, Zona Leste. Né? Bom, mas para piorar as coisas, para piorar, o projeto da reconstrução do templo, que nos Estados Unidos já arrecadou 100 milhões de dólares, o projeto, a sua construção será em cima, sabe de onde? Em cima do que é conhecido como Esplanada das Mesquitas. Eu estive lá 3 vezes. Aquela foto que você vê de Jerusalém histórico, o que é que sobressai naquela foto? Uma cúpula dourada da mesquita, que é a segunda mesquita mais sagrada para os muçulmanos, chamada Domo da Rocha. Ali Maomé teria estado, e ali ele teria sido alçado aos céus em seu cavalo branco. Não é? Por muito tempo, inclusive, os muçulmanos do mundo inteiro rezavam virado para Jerusalém. Só que depois aqui, antes da sua morte, ele recebeu uma surata e disse que não, tem que ser virado para Meca. Portanto, aquilo é absolutamente mais sagrado para 1,5 bilhão de pessoas. E construir o templo, que não é reconstruir, porque ele não existiu, construir um templo dito de Salomão em cima daquela mesquita significa destruir aquilo mais sagrado que os muçulmanos têm, ou a segunda visitação mais sagrada. Então, isso cria uma... Olha, eu digo mais, pela ocupação de Israel, fez sobre Jerusalém, ocupação irregular, né? Vai contra as resoluções da ONU, isso é uma afronta ao direito internacional, por isso que muitos autores, e eu me afilio a eles, chamam de Israel, como Estados Unidos também, Estado bandido, Estado pária. Alguns usam Estado pirata, não prefiro esse termo. Por quê? São aqueles Estados que não cumprem o ordenamento do direito internacional. Jerusalém, quando no dia 29 de novembro de 1947, quando a ONU aprovou o plano de partilha e deu para imigrantes vindo de várias partes do mundo que nada tem a ver, nunca tiveram a ver com aquela terra, deu para eles mais da metade da Palestina, a ONU comete uma barbaridade, mas é a resolução 181, não é? Uma ONU presidida por um judeu sionista brasileiro, Oswaldo Aranha. Não é? Essa resolução, porém, apesar dessa barbaridade, decidiu Jerusalém como uma cidade internacional sob o mandato das próprias Nações Unidas, que ali ninguém poderia reformar, modificar, tomar providências, instalar suas embaixadas lá. Então, ali é um território sob gestão da ONU, mas não está sob gestão da ONU. Em 67, eles ocuparam, né? Hoje ocupam totalmente, e vou dizer mais. Eles cometem, os judeus sionistas, uma barbaridade que põe em risco a mesquita, mesmo sem o templo sendo construído. O que eles estão fazendo? Eles escavocam, né? Cavam embaixo arqueólogos, tratores, túneis, etc., em busca do quê? Restos arqueológicos para comprovar que ali houve, em tempos passados, por causa das camadas, Jerusalém foram reconstruídas várias vezes, né? Achar provas de que ali os hebreus ou os judeus da antiguidade passaram por ali. E nunca encontraram, jamais. Encontraram dos macedônios, encontraram dos romanos, encontraram dos persas, dos babilônios, mas jamais encontraram uma lasca de uma xícara do rei Salomão, do rei Davi, do rei sei lá quem for. Né? Então, é baseado numa lenda bíblica, né? Numa falsidade, que eles passaram por lá e aquela terra, então, lhes pertence. Bom, em resumo, o tempo passa muito rápido. A nossa relação com a Palestina, né? O começo foi o maior desastre. O Brasil, sem proceder a nenhuma consulta ao seu povo, o Brasil era governado por
Eurico Gaspar Dutra, não é? Um militar de extrema-direita, infelizmente, né? Getúlio já estava num período recolhido, né, no interior lá do Rio Grande do Sul, em São Borja. Né? E qual é a característica do governo Dutra? A absoluta submissão aos interesses dos Estados Unidos na nova ordem mundial que se estabelecia ali, inclusive a chamada Cortina de Ferro e a chamada Guerra Fria. Né? Portanto, o Brasil se posiciona ao lado dos Estados Unidos, mas não é ao lado, na verdade é subordinado, né? Não é sobre, como algum juiz andou falando bobagem, né? Entre tantas outras, né? O Brasil se posiciona ao lado. E aí orienta o seu representante na ONU, Oswaldo Aranha, a dar o voto contra os árabes e contra a história e contra as tradições. Então, isso é uma situação assim que mancha a história da nossa diplomacia, infelizmente. Mas tem outros aspectos positivos. Né? A partir disto e de governos que se sucederam, o Itamaraty procura, vamos dizer assim, recuperar vamos dizer assim, querer ser perdoado por esse absurdo de erro histórico, já que você não pode mudar isso, né? Igual as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Né? Não tem como você modificar a história e trazer à vida os 150 mil que morreram. Mas seria de bom ouvir se os Estados Unidos pedissem desculpas aos japoneses. Jamais vão fazer isso. Ou talvez vão fazer isso em uma outra situação. Né? Então, o Brasil não poderia modificar o seu voto já dado. Então, o que ele faz? Uma prática ao critério da verdade, como dizia Mao Tse-tung, a nossa política externa, de lá para cá, é absolutamente pró-Palestina. E aí você mede a política externa com atitudes, com votos, com dezenas são as votações que os representantes do Brasil na ONU deram ao lado dos palestinos contra os Estados Unidos, mesmo que durante todos esses 70 e tantos anos que se passaram, de 1947 para cá, mesmo que nós continuássemos, né, e nós sempre fomos, da órbita dos Estados Unidos, chegamos a votar contra os Estados Unidos e contra Israel dezenas de vezes. Eu não tenho aqui os números, mas são muitas as resoluções. Né? Então, isso, ou seja, nós nos aliamos ao bloco chamado bloco terceiro-mundista, desenvolvimentista, etc. Nos afastamos. Chegamos a votar, e é preciso dizer isso, pouca gente sabe, sobre o governo do ditador Ernesto Geisel, em 1975, isso foi no mês de novembro, a ONU votou uma resolução surpreendente. Ela tem um número eu não tenho o número aqui comigo, mas ela classificava sionismo como racismo. E o Brasil votou, né, nessa resolução frontalmente a orientação dos Estados Unidos. A votação, o resultado foi surpreendente, 72-35, com 36 abstenções. Bom, resolução 3379, ela durou 16 anos só. Em 1991, no final do ano, já era também uma nova ordem internacional. Essa resolução é derrubada por uma outra resolução, não é? Onde mostra... Você veja, então, que até nesta resolução, que é polêmica, eu acho que sionismo é racismo, né? Mas isso não é maioria, mas o pensamento hoje no mundo não diz mais isso. O sionismo está forte. Mas até nesta resolução polêmica nós voltamos com os palestinos. Né? Bom, por que... Você mencionou que Oswaldo Aranha seria judeu. Né? O Oswaldo Aranha é um alegretense que realmente trabalhou muito pela formação, a consolidação do Estado israelense, mas como a mãe dele se chama Luísa de Freitas Vale Aranha, a menos que esse vale seja o Vale do Jordão, eu acho pouco provável que ele seja de ventre judaico. Né? Ele pode ter, inclusive, ser acusado de sionista, de praticar uma política sionista,
mas eu acho que ele não é uma família judaica. Inclusive, em Alegrete, que é a terra da minha mãe, os judeus chegaram muito tarde. A gente tem notícias assim que é posterior aos anos 50 a chegada de colonos ou imigrantes judeus para trabalhar na área do comércio da cidade. Isso é uma coisa que nós vamos ter que checar. Eu acho que ele era praticante do judaísmo, então ele tinha ascendência, os aranhas, os nomes relacionados a animais, relacionados a árvores, etc., eles eram um recurso que os cristãos convertidos forçosamente, né, no século XV, XVI, eles tiveram que fazer por causa daquela imposição dos reis católicos da Europa. Então já ficamos com o dever de casa para a semana que vem. Para concluir, uma frase, Legiane, que o Eduardo Jorge Viola já chegou aí para conversar com a gente. Tá bom, então aí nós vamos ter que passar para o final, porque eu vou escrever um artigo sobre isso também, em relação ao significado, né? Mas o significado, de um modo geral, nós vamos ter consequências econômicas, né? Nós sabemos disso. E essa atitude que ele tomou lá, um conjunto de atitude, abrir esse escritório, ele recuou na questão de transferir a embaixada, mas criou um escritório de negócios, né? Isso aí, na verdade, é quase a mesma coisa, é um índice, é um nível abaixo um pouco de embaixada. Isso irritou os 400 milhões de árabes e irritou, e pouca gente está prestando atenção nisso, irritou 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo inteiro que não aceitam essa atitude. Então, o prejuízo ao Brasil é econômico, o prejuízo ao Brasil é político, porque nós vamos ficar cada vez mais isolados em termos internacionais dos países em desenvolvimento, daqueles países do chamado sul da Terra, né? Bom, era isso, um abraço, obrigado, boa continuidade do programa para vocês. Muito obrigado. Conversamos aqui com Legiane Miranda, que é sociólogo, analista internacional, e comentou a desastrosa visita de Bolsonaro à Palestina, dando um histórico aí da origem do sionismo e, inclusive, do sionismo cristão. E vamos continuar na Terra Santa, conversando agora com o Eduardo Jorge Viola, que vai trazer a visão de outro país, aí, uma visão regional sobre essa viagem do Bolsonaro a Israel, que não há dúvida de que foi extremamente negativa para os interesses do Brasil. Resta saber o impacto disso na região. Bom dia, Eduardo Jorge Viola, bem-vindo ao Duplo Expresso. Bom dia, caros amigos. Sim, o que acabo de ouvir é próprio no mesmo sujeito. A visita do Bolsonaro em Israel é um desastre. É um desastre para o Brasil, é um desastre para o Medio Oriente, é um desastre para a América do Sul. Por quê? Para o Brasil, como o colega falou, implica o isolamento do Brasil em relação ao mundo árabe e islâmico. Por causa o Brasil risca de perder as vendas de carne halal para todo o mundo muçulmano. Por isso, ontem teve uma briga no Congresso que o presidente do Frente Ruralista, o Frente Agropecuário, falou já chega. Até aí chegou. Para o pessoal que não sabe, a carne halal é como se fosse para os islâmicos, para os muçulmanos, como é a comida kosher, aquela comida que é preparada de uma maneira em que ele pode consumir. Então, no Brasil talvez não seja muito comum, não sei, até de repente tem, eu desconheço, mas aqui na Europa, em países que têm uma comunidade muçulmana grande, como na França, você tem os açougueiros halal, assim como você vai ter os açougueiros kosher para fazer a carne seguindo aquelas leis do judaísmo, você também tem os açougueiros halal. Até tem um curta-metragem que eu assisti uma vez interessante de um açougueiro kosher que contrata como assistente um muçulmano sem saber, porque o muçulmano recebeu o treinamento, mas ele se finge de judeu para aí no final descobre e tal, e eles ficam todos amigos, enfim, um curta-metragem francês engraçado sobre isso. Mas, por favor, prossiga, Eduardo Jorge Viola. Sim, mas Brasil é o maior vendedor dessa carne no mundo inteiro. Então, isso já é um mercado, isso já tem consequências dentro do Brasil, dentro da coligação de governo,
porque os latifundiários não querem riscar esse mercado. Assim, além disso, o Flávio Bolsonaro tem feito uma brutalidade, ameaçando a Hamas, o movimento palestino que controla a faixa de Gaza, como você vai se explodir. Assim, ou seja, se você quer romper tudo, pode contratar essa família. Você resumiu bem, Eduardo. Mas você sabe que, não sei, algo aqui que a gente vem considerando desde terça-feira no programa, inclusive antes dessa fala do Flávio Bolsonaro, não sei a sua visão sobre isso, é a possibilidade, porque no Exército Brasileiro há aquela ala de extrema-direita, eles têm um veículo na internet que se chama Defesa Net, é um site de extrema-direita em que eles publicam, os ideólogos, aí o pessoal, eles publicam isso e isso repercute, reverbera internamente. E lá desde 2014 ou até antes, eles vêm tentando criar uma narrativa de que há uma guerra híbrida sendo tocada contra o Brasil, isso é verdade. Mas, segundo eles, a guerra híbrida não é dos Estados Unidos, a guerra híbrida é tocada pela China, Rússia, grupos terroristas do Oriente Médio, junto com as Farc colombiana, o PCC, que é a facção criminosa no Brasil, e o PT, grupos de esquerda e tal. E aí, eles, então, há muito tempo vêm tentando fazer essa vinculação entre Hamas, Hezbollah e PT. E aí agora a gente tem a impressão, talvez, de que eles planejam em algum momento, até com essa provocação do Flávio Bolsonaro, né, que veio essa semana, de repente deixar o terreno pronto para, se precisarem, recorrerem a um atentado de falsa bandeira, um false flag, para tentar dizer que esse pessoal que está vinculado à esquerda se solidariza ao movimento de esquerda no Brasil e faz um atentado no Brasil. Então a gente tem que ficar atento, porque por mais que seja absurdo, folclórico, ridículo, então destruindo tudo, como você está falando, isso pode ter repercussões graves no futuro da política brasileira e até uma tragédia, né? Não sabemos. Nós temos um caso na Argentina. A ministra de Segurança, Patricia Bullrich, en 4 días ella geró 3 escándalos internacionales. 3 en 4 días. O sea, pegó un casal de arquitectos chilenos que tinham vindo para o Congreso Alternativo da Língua Espanhola en Córdoba, e que tinham feito uma instalação artística. Bom, eles foram sequestrados em Buenos Aires pela Gendarmeria Argentina e ficaram incomunicados porque a Gendarmeria falava que isso era um artefato explosivo. Assim. Arquitetos muito conhecidos em Chile. Bom, essa foi uma. A segunda, un time de futebol de sala paquistaní que llegaba para Buenos Aires fue expulso. Ya tinham sido, ahí tenemos una otra historia, que es la conexión entre el gobierno de Macri y los Emiratos Árabes Unidos, porque ellos tienen negocios. Esa equipe ya tiene problemas en Dubái. Y de ahí llegaron, sí, porque desde 2017, sí, autoridades de migración argentina compartilha todas las informaciones de ingresos e egresos para Argentina dentro da Commonwealth británica. Es decir, todo eso va para Londres. O sea, son 52 países que compartilhan las informaciones migratorias. Y Argentina tiene entregado para los británicos a administración de esa información. Entonces, es lógica a conexión con los cheques árabes del Golfo. Y otros. Entonces, sí, existe esa tendencia, una posibilidad en una situación de crisis política, económica en Argentina total, de crear las condiciones para un atentado de falsa bandera. Eso es posible. Mas también tenemos ya un diseño mucho más estratégico en eso, que responde a estrategia do eixo
Estados Unidos, Brasil, Israel. Que não lembro quem publicou no Duplo Expresso a ideia do Brasil, a Ilha Brasil. Mas uma boa imagem. Ou seja, a ideia é fracturar politicamente o Brasil e deixar o Suleste conectado com o mundo, conectado através do eixo militar Estados Unidos-Israel, e abandonar o resto do país, no sentido político-econômico. Que isso também concorda com a política para a Amazônia, assim, com a política dos americanos na base da Alcântara. Isso vai tudo direitinho para a internacionalização da Amazônia, para a ocupação norte-americana da Amazônia, o velho projeto norte-americano do século XIX. Então, essa estratégia é uma estratégia para a gente poder ser muito louca, mas é uma estratégia dentro da estratégia mundial dos Estados Unidos, que é voltar para a proposta do almirante Zabrodsky. O almirante Zabrodsky foi um almirante que, em 2002, preparou para o governo de Bush Jr. um plano estratégico no qual ele falava que no mundo não tem recursos para alimentar a população toda. Então, tem países do norte desenvolvidos, ele incluía até a Rússia nesse plano, ou seja, os Estados Unidos de América do Norte, a Europa e a Rússia, e o resto do mundo devia ficar provedor dos recursos primários que esse mundo desenvolvido precisaria. Para isso era preciso acabar com as autoridades estatais em todo o sul global. O que ocorria vinha falando antes. A ideia aí é a dissolução dos Estados. Repete aí essa última parte. Que a ideia é a dissolução dos Estados nacionais no sul global. Muito bem. Essa política, essa estratégia, eles têm levado à prática no Medio Oriente ampliado, ou seja, o grande Medio Oriente, da Líbia até Afeganistão, nos últimos 15 anos. Como a política fracassou após a derrota na guerra da Síria, eles agora vêm se retirando para consolidar as suas posições sobre o continente americano e começam a aplicar essa estratégia no continente americano. Por isso, o intento de controlar a base do Caribe, por isso a intenção de se instalar na Tríplice Fronteira, por isso a intenção de internacionalizar a Amazônia. E a estratégia, o discurso bolsonarista, o discurso messiânico do sionismo cristão, essa linha estratégica que você está contando, apresentada na Defensa Net, que nós temos já falado sobre isso, tem muita influência sionista, bem aplicada agora também no Brasil. Tem uma coerência com o discurso maluco da família Bolsonaro. Exatamente, Eduardo Jorge Viola. Isso é complicado, como você falou, isso afeta interesses econômicos do Brasil muito importantes. Então a gente já viu reclamação, inclusive, de alguns empresários do agronegócio que tinham se manifestado durante a campanha em favor da candidatura do Bolsonaro, já demonstram algum arrependimento. Há, inclusive, relatos de reação no Itamaraty.